Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje dedica o programa para falar sobre inovação. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos Paulo Moll, que é diretor de inovação da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Paulo Moll, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. Sou eu quem agradeço e vamos falar sobre inovação hoje. Paulo, vamos Vamos. começar identificando, caracterizando o que é inovação? Vamos. Inovação parece complexo, mas é mais simples do que possa imaginar. Inovação é toda vez que você transforma o conhecimento em valor de mercado. Toda vez que o conhecimento ele tem uma aplicação de mercado, isso gera faturamento, gera receita, gera redução de custo, aumento de produtividade, isso é inovação. Então a grande diferença que tem que se ter, colocar muito claramente, é a diferença de uma invenção de uma inovação. A invenção é o conhecimento aplicado a algum produto, geração de alguma coisa que não tem aplicação de mercado. Para ser inovação, precisa ter valor de mercado. Por isso que inovação é, em qualquer lugar do mundo, algo que acontece nas empresas. Então, inovação ela não é algo desconectado do mundo empresarial. Muito pelo contrário, o locus da inovação é a empresa. Apesar de ser simples de explicar, é complexo de fazer? Tem várias matizes nesse processo. Tem inovações que são mais simples, tem inovações que são realmente muito complexas. Então, podemos ter processos que são simples, como a alteração de um layout dentro de uma empresa. Todas as empresas têm o seu layout que pode ser alterado de forma a fazer com que a produtividade, com aquela mudança dos maquinários, dos equipamentos, isso que é relativamente simples, pode ser uma inovação naquele momento para uma empresa. E tem inovações que são absolutamente complexas, como você está mudando a estrutura de um material para torná-lo mais leve e, por assim, ter um desempenho melhor. É altamente complexo. Ou como o caso da nossa Petrobras, em que desenvolveu tecnologia para extrair petróleo em águas profundas. É um processo absurdamente complexo. Então, a inovação, ela engloba tanto situações que são mais corriqueiras e mais simples, que são acessíveis a todas as empresas, as situações que são realmente muito complexas e que você precisa de muitos e muitos anos de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Inovação é uma característica das empresas brasileiras? A inovação ela é fundamental para qualquer empresa, né? E no caso do Brasil, muitas empresas elas acabam tendo que inovar, mas muitas vezes não sabem que o que ela está fazendo é inovação. Porque ela entra muito na cota da sobrevivência. A empresa está fazendo algumas alterações nos seus processos, nos seus produtos, para sobreviver. Quando você analisa o que está acontecendo, são processos de inovação que estão acontecendo dentro das empresas. Então, por exemplo, quando uma empresa ela quer melhor se posicionar no mercado, ela começa a fazer um estudo de mercado, saber como é que como é que pensa os seus consumidores, de que maneira eu posso agradá-los, de que maneira eu posso aumentar o faturamento e se estruturar para melhor atendê-los. Intuitivamente, aquilo ali é um processo de inovação que está acontecendo. E muitas vezes a empresa não tem essa ideia. Porque no Brasil a ideia de inovação está muito ligada à ideia daquele personagem do professor Pardal, o inventor que está lá num determinado local, fazendo vários experimentos e produzindo coisas de uma maneira alucinada, sozinho. Essa é uma ideia que tem muito comum de inovação, quando isso não é o que corresponde à realidade. Inovação é um processo complexo, no sentido de várias interlocuções que acontecem, para gerar resultados que sejam práticos. Inovamos sem saber? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. E muitas vezes falimos por não inovar. Esse é o grande ponto da história. Pois, estudos da CNI mostram o nível de investimento em inovação da indústria brasileira ou das empresas brasileiras? Vamos lá. Em termos de indicadores, o que você tem como comparação internacional é menos inovação e muito mais pesquisa e desenvolvimento. Qual que é a diferença? Quando a gente está falando de pesquisa e desenvolvimento, a gente está falando da parte tecnológica da inovação. E a inovação ela pode ser tecnológica, talvez a parte mais conhecida da inovação. Mas a inovação não circunscreve apenas à tecnologia. Então, os indicadores que temos, que são comparações internacionais, são comparações de pesquisa e desenvolvimento, que é a parte de inovação tecnológica. E nesse perfil, de fato, o Brasil investe menos que a média dos países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos. No Brasil, hoje investe em média 0,6% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. Na média da OCDE é alguma coisa em torno de 1,5% do PIB. Então, ok, investimos um terço do que a média dos países da OCDE. Quando olhamos a América Latina, nós estamos muito à frente de qualquer outro país da América Latina. Mas precisamos investir cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento.
E esse é um atributo tão importante que dentro da agenda da Confederação Nacional da Indústria, esse tema inovação e o objetivo de aumentar os gastos efetivos dos empresários com pesquisa e desenvolvimento passou a ser uma das agendas principais para a Confederação Nacional da Indústria, porque essa é uma agenda importante para as empresas e para o país. Agora, Paulo Mol, por que ainda se investe pouco, sabendo-se da importância da inovação para a produtividade, para o desenvolvimento e, inclusive, para se proteger e não quebrar, que foi um alerta que você fez agora há pouco? Sim, a gente tem duas frentes aí que são igualmente importantes, tá? Tem uma frente que a gente poderia dizer o seguinte: para inovar é preciso que se tenha uma cultura de inovação presente nas empresas brasileiras, e esse é algo que precisamos nos reforçar. O que é isso? Cultura de inovação? Você precisa, o que acontece? As empresas elas precisam ter consciência do processo de inovação. Que inovação muitas vezes é feito de uma maneira corriqueira, mas ela precisa ser sistematizada. Então, para se fazer inovação, é preciso, por exemplo, que as empresas tenham passado por uma agenda que foi muito comum na década de 90, que é a agenda da qualidade. Quando se faz o planejamento estratégico, quando se estrutura a empresa, quando se pensa em que tipo de empresa eu quero ter para os próximos 5 anos, qual tipo de tecnologia que eu vou estudar, que tipo de comportamento o mercado está necessitando e, portanto, eu preciso me reorganizar para isso. Então, pensamento estruturante de longo prazo é algo extremamente importante. E nós, brasileiros, somos meio fracos com relação a esse tipo de comportamento de longo prazo. No Brasil, tem-se ainda muito do improviso, do dia a dia, que às vezes acontece em coisas importantes no improviso, mas inovação, embora o conteúdo da criatividade seja extremamente importante, o grande ativo no processo da inovação é a sistematização, é o compromisso, é a metodologia, é o método de inovar. Então, esse é um ponto importante de como aumentar a inovação no país. Então, eu diria que 50% estaria relacionado a melhorar a gestão da inovação por parte dos empresários. Os outros 50% estão ligados ao ambiente para o qual as empresas possam inovar. E aí a gente está falando muito de políticas públicas, um comprometimento, por exemplo. Se uma empresa ela vai inovar, inovação envolve necessariamente risco. Esse é um atributo essencial da inovação. Quando se investe em inovação, você não tem o retorno garantido. O retorno pode ser que venha, pode ser que não, né? Porque você está trabalhando com risco. Então, você precisa e muito de ter na política pública um parceiro, no sentido de compartilhar riscos, compartilhar o trabalho que é todo feito ali. E muitas vezes no Brasil você tem essa dificuldade, os financiamentos são mais complicados, principalmente para as empresas de menor porte. No Brasil, por conta, foi um país que durante um bom tempo teve uma inflação mais alta, ou com taxas de juros muito altas, ou taxas de câmbio muito flutuantes, um ambiente muito burocratizado para se trabalhar. Então, de uma determinada forma, se cria um ambiente pouco apropriado para a inovação. Então, esses são os dois componentes principais que fazem com que a inovação no Brasil esteja aquém do que deveria estar. Nós estamos conversando hoje aqui no Mundo Corporativo com o diretor de inovação da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, Paulo Mol. E nosso assunto é inovação. Você pode participar desta entrevista enviando sua pergunta para o e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, mundocorporativo@cbn.com.br, ou então para o Twitter, o @Jornal da CBN. O Christian escreveu para cá pelo e-mail e aproveitou que agora há pouco o Paulo falou sobre a necessidade das empresas inovarem, e ele pergunta se é preciso criar um ambiente criativo dentro da empresa para se ter inovação. E como fazer isso? É fundamental. O ambiente criativo ele pode acontecer de várias formas. Quando a gente fala de gestão da inovação, um dos modelos mais recorrentes de gestão da inovação é saber o seguinte: de que forma a empresa organiza e comunica a inovação dentro da sua instituição. Então, por exemplo, eu preciso fazer com que cada funcionário, não ter apenas um departamento que se pense em inovação, preciso que cada funcionário ele seja inovador. Então, a criatividade tem que estar lá exposta. E aí eu pergunto, muitas vezes, como é que esse tomador de decisão, esse gestor, ele vai buscar essas informações?
Então, tem algumas empresas que, com métodos muito simples, ele cria situações em que consegue buscar as informações, seja dentro das empresas, buscando nos mercados. Aí tem alguns que colocam, por exemplo, a parede da inovação, em que cada funcionário ele dá sugestões sobre a melhor forma de operar, uma maneira diferente de operar, de fazer uma determinada atividade, e coloca dentro de um espaço, que pode ser uma parede, e que em um determinado momento aquelas informações elas são avaliadas e, eventualmente, quando tem um sinal verde, elas são aprovadas. Tem um outro processo que é de premiação daquelas boas ideias. Tem algumas empresas, eu conheço uma empresa da área farmacêutica que tem um prêmio, que sua ideia vale ouro, em que a pessoa que tem uma ideia que é aproveitada, que é boa, que gera retorno, ele ganha uma barrinha de ouro como retorno. Então, ter um sistema onde deixar fluir o pensamento, a criatividade, premiar essas boas práticas é algo extremamente importante. Bom, vocês recentemente participaram do Congresso Brasileiro de Inovação na área da indústria e trouxeram alguns exemplos de inovação para apresentar o cenário econômico de uma maneira geral. Aí eu lhe pergunto assim, desses vários exemplos que vocês trouxeram, você podia mostrar um de forma prática que a inovação foi aplicada, o resultado realmente ocorreu e que poderia ser replicado em outros meios, em outras empresas? Você fez uma pergunta difícil porque esse trabalho foi um trabalho do qual me orgulho muito. A Confederação Nacional da Indústria, ela visitou 22 empresas, são empresas já mais estruturadas, que demonstraram quais são processos de inovação, casos de inovação com impacto não só na decisão da empresa de inovar, mas impacto em toda a sua cadeia, que esse é um ponto extremamente importante. Quando uma empresa inova, os benefícios da inovação não se restringem àquela empresa, mas eles perpassam, eles transcendem a empresa e chegam a toda uma cadeia de fornecedores. Então, nós fizemos esse trabalho com essas 22 empresas em que chegamos a duas conclusões básicas. Primeira, não existe uma régua para se medir inovação. Inovação pode acontecer de várias formas. A inovação ela pode ter um conteúdo mais forte tecnológico, mas a inovação ela pode percorrer caminhos de marketing, pode ser no modelo de negócio, pode ter um aspecto social envolvido. Inovação pode ser muitas coisas. Tá? E você pode chegar a processos que são absolutamente variados. Mas tem uma coisa, que é a segunda conclusão, que une e agrega todos os 22 casos e todo o processo de inovação, que é o seguinte: ninguém inova sozinho. Quando o empresário ele toma a decisão de inovar, ele vai trabalhar necessariamente com um conjunto enorme de atores, porque quando eu vou inovar, eu preciso mobilizar a minha cadeia de fornecedores, eu preciso estar atento ao mercado, eu preciso estar atento aos meus clientes, eu muito possivelmente vou ter que buscar informações nas universidades, com pesquisadores que estão na academia, buscar informações que às vezes estão dentro das empresas, às vezes fora das empresas, em outros países inclusive, e mobilizar, estruturar e organizar essas informações dá trabalho. Então, quando se opta por inovar, você tem que saber muito claramente que você vai trabalhar com um conjunto muito amplo de atores. E esse é o grande barato da inovação. Voltando aos casos, né? Então, tivemos vários exemplos. Tivemos exemplos, por exemplo, de inovação com conteúdo mais social, em que é o caso, por exemplo, da Natura ou da Microsoft. Quais são os casos? Da Natura, por exemplo, um dos grandes limitadores ao processo de produção é que, para se buscar as essências que serão base dos shampoos e todos os produtos de cosmético da Natura, é preciso buscar essências que muitas vezes estão em lugares muito distantes, principalmente na Amazônia. Aí o grande objetivo é criar um mercado para que possa fornecer essas essências. Então, uma das grandes dificuldades é tentar estruturar o mercado fornecedor dessas essências que está lá fora. Então, tem todo um processo de construção de formação de mercado, de fortalecimento da mão de obra, de estruturação, de educação, para que se possa, de fato, ter o rebatimento lá na produção do produto final. Isso é inovação. Ou como é o caso da Microsoft, que também tem impacto social, que é acompanhar crianças, né, que têm um bom desempenho em matemática e computação e perceber que aqueles meninos, né, que são crianças ainda, mas que têm uma boa aptidão para matemática e computação, podem ser, no futuro, os grandes aplicadores e geradores de soluções em aplicativos que serão aplicados
na plataforma Windows, que é no caso da Microsoft. Isso acontece. Então, muitas vezes isso é vendido como responsabilidade social, mas é também um caso de inovação, porque isso gera faturamento no fim das contas. Curiosamente, um caso, um bom exemplo de quando você diz que o investimento em inovação talvez vá trazer retorno muitos anos depois, e esse caráter imediatista que muitas vezes nós temos é que impede de se ter essa visão, porque a Microsoft faz esse investimento agora pensando nesta garotada lá na frente, que pode até ser mão de obra qualificada para outras empresas concorrentes, não mais para ela. Exatamente. Aliás, inovação, talvez esse seja um assunto apaixonante, porque a inovação, ela envolve risco, pode ser que aconteça, pode ser que não. Você pode investir numa criança sem a garantia de que aquela criança em algum momento vai ser um bom programador e que vai gerar soluções. Mas, na média, tem dado muito certo. Quer dizer, hoje, no caso da Microsoft, ela tem uma plataforma de centenas de startups que foram geradas a partir dessas crianças que foram estimuladas aí para as Olimpíadas de Matemática e de computação. Mas inovação, via de regra, não é um evento conjuntural, não é um esforço que você faz para gerar um resultado em 15 dias ou 30 dias. É algo que se pensa e que se move para gerar resultados que num prazo mais longo, mais distante. Voltamos à questão da cultura. Então, quando se trabalha com inovação, a sua perspectiva de ganho é de longo prazo. Poucas vezes você vai ter resultados que são imediatos. Na maior parte das vezes, os resultados eles são dilatados ao longo do tempo. Mas são fundamentais, porque... E aí tem que lembrar muito claramente. Mas por que a empresa, então, ela inova? Por que ela investe em inovação? Porque ela sabe que o retorno acontecerá. E quando tem o retorno, ela consegue se prolongar e sobreviver ao longo do tempo. Quando vocês foram analisar o trabalho na área de inovação de algumas empresas, vocês procuraram Petrobras, Embraer, Natura, entre outras grandes corporações. Inovação é coisa de gente grande? Não, inovação é para todas as empresas. Por quê? Porque inovação ela acontece por uma imposição de mercado. As empresas elas precisam inovar. Elas não inovam porque elas gostam. Nenhuma empresa inova porque acha bonito, inova porque é legal. Também é legal, mas elas inovam porque elas são compelidas a inovar. Porque se elas não inovarem, elas serão excluídas do mercado, naturalmente. Então, inovação é algo que é uma obrigação das empresas, porque senão elas não conseguirão mais competir. Isso pode acontecer de várias formas. Os caminhos principais são dois. Ela inova geralmente para reduzir custos e aumentar a produtividade. Então, o que eu faço? Eu preciso melhorar o meu processo de produção, ou melhorar de alguma forma em que eu tenha um determinado tipo de processo produtivo que eu consiga reduzir dramaticamente o custo. Se eu reduzo dramaticamente o custo, eu aumento a produtividade e eu tenho aumento da competitividade. Então isso pode ser tão simples quanto a mudança do layout, a alteração de um determinado padrão de produção, alguma coisa muito específica na empresa, ou pode ser algo muito complexo, como foi o caso, por exemplo, de um dos 22 casos da ThyssenKrupp, a empresa de automação, em que um dos casos específicos é o seguinte: as indústrias automotivas elas têm aquelas grandes linhas de montagem em que você tem que instalar as linhas de montagem. Usualmente, o que se faz? Você colocava essas máquinas e aí, obviamente, no primeiro momento iam dando os problemas, você ia acertando os problemas à medida em que os problemas aparecessem. Aí se criou a ideia do comissionamento virtual. O que é isso? Você primeiro, quando você vai trazer uma máquina, você simula essa máquina no computador e você cria um ambiente em que o real e o virtual se conjugam. Então todos os problemas que poderiam dar, eles dão dentro do mundo virtual. Então quando você chega com a máquina, ela já chega prontinha, sem nenhum problema. Você reduziu em 30% o tempo de instalação de uma máquina. 30% de tempo a menos significa 30% de faturamento a mais. Porque o tempo que você gastaria para colocar a máquina já é um tempo que você já estará faturando. Então, isso é o tipo de inovação que reduz custo. Um outro tipo de inovação que pode acontecer é quando você produz um produto novo, que esse produto novo, com características que são diferentes, fazem com que você consiga ter uma fatia de mercado maior e consiga colocar preços que são mais competitivos. Então, são formas absolutamente ligadas ao mercado. Por isso que eu volto ao ponto inicial. Inovação é o conhecimento que gera valor de mercado. Inovação acontece nas empresas por conta disso. Agora, Paulo Moll, nas grandes corporações, imagino, há uma estrutura interna que oferece esse ambiente criativo, ou que oferece esse ambiente para a inovação,
inclusive com um investimento apropriado para isso. Como é que isso pode funcionar na pequena e média empresa? Quem é que pode dar suporte para esses grupos para que eles consigam inovar e consigam enxergar dentro dos seus processos qual o caminho deve ser seguido? Tá. Dentro de uma grande empresa, certamente elas chegaram lá em grande parte por conta do investimento em inovação. Então, a cultura empresarial já é bastante consolidada. E aí tem um ponto importante de se colocar, quando se fala do Brasil, por exemplo, que a produtividade do trabalhador brasileiro ou da indústria brasileira é menor que a do resto do mundo. Quando você compara grandes empresas, uma grande empresa no Brasil, uma grande empresa no resto do mundo, tem níveis de produtividade muito semelhantes, quando não a brasileira ser maior do que uma grande empresa de um outro país. Agora, onde está a nossa grande diferencial, o nosso grande abismo? Quando a gente está falando de empresas menores, as nossas micro e pequenas empresas com relação a uma micro e pequena empresa de um país desenvolvido. Aí sim, a produtividade é muito diferente. E por quê? Porque geralmente a inovação ali ela entra de maneira menos estruturada do que deveria. Então, como melhorar isso? A dificuldade primeira se dá pelo fato de que projetos básicos, como é o caso da agenda da qualidade, planejamento estratégico, estruturação, no Brasil, para essas empresas menores ainda não está consolidado. Então, tem algumas empresas ainda que, se você perguntar, qual que é a sua missão, qual que é a sua visão, qual que é o seu objetivo nos próximos anos, ela não vai ter isso muito claro. Então, se você não sabe muito bem aonde você quer chegar, fica difícil você inovar, porque a inovação precisa ser estruturada. Não é pensar como eu vou pagar a conta nos próximos 30 dias, como muitas empresas fazem, isso é natural. A inovação precisa, de fato, de você se estruturar e pensar, ok, eu preciso atingir aquele público, eu quero estar naquele mercado, eu quero ter esse tipo de canal de fornecedores, ou o que é que seja, eu preciso ter esse tipo de produto. Então, o raciocínio tem que ser um pouco mais elaborado. Então, tem um grupo de empresas que ainda precisa passar por um processo de maturação, que é ter uma gestão melhorada, fazer o planejamento estratégico, se estruturar, para depois chegar nessa segunda onda, que é a onda de gestão da inovação. Então, para essas empresas menores, as micro e pequenas, o primeiro caminho é melhorar dramaticamente a gestão das suas empresas. Quer dizer, trabalhar de que maneira você sai de uma gestão que é familiar, ainda bem incipiente dentro de um processo mais organizado, mais profissional, e caminhar para uma gestão profissional, com metas, com resultados, com toda uma estrutura propícia para o entendimento e a gestão para o crescimento da empresa. A CNI oferece esse suporte através de algum tipo de programa? Tanto a Confederação Nacional da Indústria quanto o SEBRAE. São duas instituições grandes que trabalham muito para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Então, temos vários convênios, tem um convênio da CNI com o SEBRAE para o estímulo da inovação. O Sistema Indústria tem redes de núcleo de inovação em cada um dos estados da federação, que tem como objetivo exatamente estimular a inovação nas empresas. O SEBRAE tem vários programas voltados à inovação, quer dizer, ano passado foi até o ano da inovação pelo SEBRAE. Então, são instituições que trabalham muito intensamente para gerar essa cultura de inovação. Uma vez gerada essa cultura de inovação e estruturadas para a inovação, vai para a segunda parte, que é o financiamento, que aí sim, aí terá condições de bater as portas da FINEP, bater as portas de outras instituições nas fundações de amparo à pesquisa, para buscar financiamento para suas ideias e implementação. E aproveitando essa sua deixa, eu trago aqui a questão apresentada pelo João Paulo, que é exatamente essa. Eu tenho ideias, até acho boas, mas não tenho dinheiro. Isso é muito comum. E ano passado eu fui aos Estados Unidos a convite do Departamento de Estado dos Estados Unidos para conhecer o sistema de inovação americano. E aí mora uma grande diferença, que é a questão do financiamento. Aí temos que ver o seguinte: tem algumas pessoas que têm ideias. Tem que saber assim, essas ideias elas têm valor de mercado? Porque senão não é inovação, é invenção pura e simplesmente. Ok. De que maneira eu vou dar vazão a essas minhas ideias? De que maneira eu vou fazer com que aquelas ideias virem de fato produtos novos ou processos novos que tenham valor de mercado? Eu preciso de financiamento.
que é o que no jargão da inovação se chama de startups. São empresas pequenas, geralmente vêm de base tecnológica, geralmente vêm de estudantes universitários que têm ideias e começam a implementar essas ideias. E esse tipo de empresa é fundamental, porque o que tem de mais vicejante, tem de mais interessante em termos de inovação não vem das grandes empresas. Isso é muito interessante. As próprias grandes empresas, no mundo todo, ela está buscando nas pequenas e nas médias as grandes ideias. Porque uma grande empresa, por melhor que seja, ela vai se engessando ao longo do tempo, quando ela vai ficando muito grande. Essas grandes ideias revolucionárias, elas começam geralmente em pequenas empresas. Agora, para que essas ideias floresçam, é preciso que haja financiamento. E no Brasil tem um problema sério. Porque, como eu falei no passado... Ainda bem que é só um problema sério que o Brasil tem. Não, esse, para inovação, esse é seríssimo. Porque, na verdade, é o seguinte, inovação, como eu disse para você, inovação envolve risco. Então, se envolve risco, e quanto mais ousada e quanto mais extraordinária for a ideia, o risco de dar errado tende a ser maior. Então, o que acontece? Se ela vai para as agências pedir recursos para a inovação, a primeira coisa que um banco vai te exigir é garantia. E muitas vezes, e na inovação, você não fica complicado. Um pequeno empresário, aquele que está com a ideia que, muito possivelmente, existe uma probabilidade muito grande da ideia não dar certo, como é que ele vai exigir garantia? Em outros países existe o grant, né, que é um recurso que é dado para essas pessoas, né, para empresas pequenas, para que elas possam exercitar e jogar essas ideias, que a gente chama de capital anjo, que são pessoas que investem em ideias. É um recurso a fundo perdido? São recursos a fundo perdido, que, como o retorno, a probabilidade de retorno é pequena, mas quando dá certo, dá muito certo, como foi o caso, a Google começou dessa forma, como a própria Microsoft começou dessa forma, e várias, eu estou falando de exemplos extremados, mas tem outras empresas que também têm ideias que são interessantes, mas que começam pequeno. Então aí tem todo um problema de financiamento. Como achar financiamento? A pergunta de quem, como é que chama a pessoa? João Paulo. Do João Paulo é absolutamente pertinente. Então, hoje no Brasil o que você tem? Você tem alguns grupos privados que trabalham com a ideia do Venture Capital, que é financiando ideias para que possam ser trazidas e materializadas. Existem algumas linhas, principalmente no governo está se trabalhando alguma coisa em termos de startups e tudo mais, mas é algo que ainda precisa se trabalhar muito. Talvez esse seja um dos eixos principais para o melhor performance da inovação. Como financiar esses pequenos empreendimentos, esses pequenos inovadores para que você tenha uma performance melhor. Essa é uma agenda extremamente importante. Agora há pouco você citou as startups e isso me remete à pergunta deixada aqui no e-mail pelo Pereira e ele queria saber se toda startup é inovadora. Não necessariamente, quer dizer, é muito comum que sejam. As startups, uma startup na verdade é uma empresa que está começando a partir de uma determinada ideia. Usualmente, essas startups elas começam na universidade. São geralmente estudantes, em fim de ano, no fim do seu período, né, terminando o seu curso, que às vezes aproveita até o seu trabalho de conclusão de curso para gerar algum subproduto e, a partir daí, abrir uma empresa. Então, o que tem de muito interessante nesse processo é você utilizar o seu conhecimento para ter aplicação de mercado. Isso é extremamente importante. Porque muitas vezes, às vezes me preocupo, muitas vezes conversando com jovens, aquele jovem que está terminando o curso, qual é o seu sonho? Eu quero ser funcionário público, eu quero ter uma vida absolutamente confortável, etc. e tal, mas sem correr risco. E o cara que vai para a startup, geralmente é aquele inconformado, é aquele criativo, aquele que de fato quer fazer diferença. Então ele tem toda uma perspectiva de vida que é muito mais intensa. Então ele quer de fato se jogar e criar algo muito novo. Então, por isso que na maior parte das vezes esses jovens que estão abrindo novas empresas, startups, geralmente tendem a ser inovadoras. E que fique o alerta aqui, aquele que fala do servidor público, que o servidor público também pode ser um inovador no negócio que ele está desenvolvendo. Muito. Aliás, muitos avanços de processos que nós temos no serviço público partem da inovação de um pequeno grupo dentro
daquele serviço, ou mesmo de uma ideia de um integrante daquele grupo. Extraordinário esse seu comentário, porque a inovação ela se circunscreve a todos os lugares e ela pode acontecer. Então, o fazer diferente com uma melhor qualidade. Nesse caso aí, você está buscando um novo processo de gestão. Então, aquele que quer, de fato, estando no setor público ou privado, gerar um melhor serviço, uma melhor efetividade naquele propósito em que é colocado. Isso é fundamental. Aí você me remete ao exemplo há alguns anos, na realização do Congresso de Inovação, a gente trouxe a vice-presidente mundial do grupo Whirlpool, Nancy Tennant, o nome dela. E foi uma das melhores palestras que eu já fiz, que ela estava contando o caso de inovação do grupo Whirlpool, que era exatamente o seguinte: quando ela recebeu a incumbência de ser a vice-presidente de inovação do grupo, qual foi a mudança que teve na Whirlpool? Que antes tinha um departamento de inovação dentro da empresa. E com o departamento de inovação, aquelas pessoas que estavam no departamento de inovação, elas tinham compromisso com a inovação, não o resto da empresa. Quando ela assumiu a vice-presidência, a mudança de comportamento foi fazer com que cada indivíduo, independente do grau de maturidade que tem, independente do nível de formação que tivesse, trouxesse consigo o fato de ser inovador. Então, você tinha em cada funcionário um ser inovador. Então, esse tipo de abordagem é uma abordagem campeã, que virou best-seller e quase todos os livros seguem essa orientação, de ter em qualquer instituição, aí, pública ou privada, seres que sejam inovadores, que tenham o compromisso de fazer o seu melhor, independente se ele está na atribuição mais simples ou mais complexa. Ter o compromisso com eficiência de fazer mais, de gerar mais resultados, de propor mudanças. E aí você precisa ter uma instituição que esteja aberta a receber essas informações, que aí é a pergunta que o nosso internauta já tinha feito. Ter uma instituição que tenha canais próprios para receber essas informações, fazer uma triagem nessas informações e conceber essas mudanças é fundamental. Então, o setor público, né, quando está apto a receber essas mudanças e fazer essa triagem, será também um setor público com choques de gestão, com mudanças importantes para o país. E aí eu deixei por último aqui dessa nossa conversa a pergunta encaminhada pela Karina, que diz o seguinte: eu sou irrequieta, sinto que sou criativa, mas não encontro espaço para essa criatividade na minha empresa. Troco de empresa? Olha, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Eu acho que o primeiro ponto é conversar com o seu chefe. Porque, na verdade, se você é irrequieta, acho que todos temos que ter um compromisso com a nossa felicidade. A felicidade, se você é irrequieta, se você tem a certeza de que tem muito a contribuir, a primeira parte importante é claramente sistematizar e dizer qual seria a sua contribuição. Por quê? O fato de ser criativo simplesmente, ou de uma maneira absolutamente errática, isso não vai gerar inovação. Porque eu sou irrequieto, eu sou criativo. Mas criativo em quê? Traduza isso num projeto. Traduza isso em de que maneira essa sua criatividade ou essa sua ideia ela vai gerar benefícios para a empresa. Tenta mensurar isso. Tenta fazer com que aquela sua ideia ela se tangibilize e consiga, de fato, convencer o seu gestor de que essa sua ideia ela traz retornos para a empresa. Se você tangibilizar e mostrar muito claramente que a sua ideia é uma ideia vencedora, você tenderá a ter o apoio desse seu gestor. Acho que é importante. Paulo Moll, para fechar a nossa conversa, uma ideia final e fundamental para você dessa questão de inovação. A ideia fundamental de inovação é que o Brasil, ou qualquer país, mas vamos falar especificamente do Brasil, se ele quer entrar de vez no século XXI, que é o século do conhecimento, ele precisa tratar de uma maneira bastante séria a questão da inovação. Inovação é uma agenda fundamental para as empresas e para o país. E é a agenda portadora de futuro. Muito obrigado pela sua participação aqui no você. Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. Hoje nós conversamos aqui no Mundo Corporativo com Paulo Moll, diretor de inovação da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Agradecemos também a você que participou desta nossa conversa, ou enviando perguntas, ou nos acompanhando pela internet. Lembrando que este debate você pode levar também para as redes sociais. Se quiser, pode usar o nosso grupo lá no LinkedIn, grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN. Entra lá,
participa deste grupo e compartilha aí o seu pensamento. Quem sabe a gente não pode inovar juntos. Até uma próxima oportunidade.